Olá a todos e sejam bem-vindos ao Associações e Companhia. Hoje começamos na brincadeira, num parque. E num parque onde, perguntam vocês? Exatamente, estamos na aldeia de crianças SOS da Guarda e viemos conhecer a equipa técnica e as mães sociais que aqui trabalham. Afinal, o que é que há mais para descobrir aqui? Começamos a nossa viagem à conversa com o diretor da aldeia SOS da Guarda, o Dr. Daniel. E é por ele que vamos descobrir a fundação desta associação. Explique-me, como é que surgiu a aldeia SOS? A Aldeia de Crianças SOS é uma instituição internacional que surgiu na Áustria, após a Segunda Guerra Mundial, com o fundador Hermann Gmeiner, que teve na altura, portanto, uma ideia excelente a seguir à Segunda Guerra Mundial, que foi juntar as senhoras que tinham ficado sem as famílias, sem os maridos, sem os filhos porque tinham estado na guerra, e havia muitas crianças que tinham ficado órfãos, portanto, de seus pais, e ele próprio tinha sido também órfão, portanto, a sua mãe morreu quando ele era pequenino, e, entretanto, ele teve aqui uma ideia muito boa, foi juntar estas senhoras que tinham ficado sem as suas famílias com estas crianças também, que tinham ficado sem os seus pais, portanto, e ele inovou aqui com um conceito diferente que foi juntar, portanto, estas duas públicos, né, estas senhoras e estas crianças que tinham ficado desprotegidas na altura e portanto, é um conceito inovador nesse sentido também. Como é que veio para Portugal? Para Portugal foram duas senhoras que na altura, ainda umas jovens licenciadas, que era a doutora Maria do Céu e a doutora Palmira, uma economista e outra de serviço social, que portanto, tinham uma ideia já, portanto, a nível social, ajudar a crianças e jovens desprotegidas e ouviram na altura, portanto, há 60 anos, não, enganei, há 50 anos, portanto, este conceito da aldeia de crianças SOS e quiseram trazer para Portugal. Portanto, e na altura também foi um pouco diferente, porque as instituições, até as escolas, portanto, estamos a falar realmente há 60 anos mais ou menos, portanto, mesmo nas escolas primárias, por exemplo, havia uma divisão, portanto, rapazes para um lado, raparigas para o outro, e a nossa instituição, portanto, já na altura conseguiram trazer um conceito, portanto, estamos a falar, portanto, há cerca de 55 anos, não é? O conceito de juntar, portanto, crianças, rapazes e raparigas na mesma instituição e com este conceito inovador, porque somos diferentes nessa perspectiva, trazer, portanto, uma instituição senhoras que são as cuidadoras, no fundo, destas crianças, rapazes e raparigas. Portanto, este é o nosso modelo que trouxemos, elas trouxeram, e é um modelo diferente, diferenciador relativamente a outras instituições, porque é um modelo de inspiração familiar. Como é que foi a recepção deste tipo de modelo em Portugal? Eu penso que na altura, portanto, elas tiveram que batalhar um pouco, portanto, principalmente porque, por um lado, era juntar rapazes e raparigas, porque era quase um escândalo, né? Na altura era diferenciador, e nós estávamos habituados, portanto, aliás, até a nível mundial, mas nomeadamente aqui em Portugal, o tipo de acolhimento e de intervenção eram crianças que estavam, portanto, no género de orfanatos. Portanto, vamos imaginar 20, 30, 40 crianças, todos no mesmo espaço, e nós não. Portanto, é um modelo onde as crianças, lá está que é um modelo de inspiração familiar, onde nós temos uma mãe social, e esta mãe social cuida de pequenos grupos. Portanto, isso trouxe aqui alguma diferença, mas que também foi bem aceito depois na altura. Portanto, elas tiveram que lutar, evidentemente, por alguns preconceitos, possivelmente, né? Mas que ao longo da história, portanto, têm sido ultrapassados, portanto, e elas conseguiram, portanto, fazer história, no fundo, e aqui em Portugal também estamos aqui há 50 anos, portanto, isso significa que há algum trabalho que foi feito, portanto, com qualidade, não é? O papel de mãe social. Quem pode ser mãe social? A mãe social são senhoras, portanto, que se candidatam, portanto, podem ter o estado civil ou divorciadas, solteiras, portanto, têm que ter aqui alguma disponibilidade e, sobretudo, portanto, apesar de ser um trabalho, porque não deixa de ser um trabalho, mas tem que ter aqui um sentido de missão. Portanto, é muito importante que esta senhora, quando se candidata, saiba, portanto, que realmente vai ter um vencimento, vai ter horas de trabalho, vai ter uma dedicação, mas é preciso um sentido de missão, porque é uma dedicação à criança e ao jovem que é preciso de uma forma muito intensa. Não é? Portanto, é um desafio enorme e, sobretudo, nós damos amor. Portanto, e é nesse sentido que é tal de inspiração
familiar. Portanto, elas têm que se dedicar, dar amor, carinho. Portanto, porque isto, nós acreditamos que, apesar de toda a intervenção que é feita com psicologia, com terapias várias, nós acreditamos que também é muito reparador, portanto, o amor, no fundo, os afetos, é muito reparador para estas crianças e jovens. Como é que funciona a aldeia? Como é que chegam cá as crianças? Ok. Portanto, nós, só voltando aqui um pouco atrás, permita-me que o nosso modelo, portanto, que foi trazido da Áustria, ainda assenta também em 4 princípios. Portanto, ainda perdura até agora. Portanto, são 4, que é a mãe social. Portanto, a mãe social é esta figura de referência e a cuidadora principal destas crianças. Portanto, eu posso dar aqui um exemplo, é que quando as crianças vêm da escola, portanto, eles estão na comunidade, nas escolas normais, portanto, como todas as crianças, eles quando chegam a casa, eles têm esta figura de referência, sempre. Portanto, e é inovador também, ao fim e ao cabo, mesmo depois de 60 anos, né, continua a ser muito importante quando estas crianças chegam a casa, ter aquela pessoa de referência, onde podem dizer o que é que aconteceu na escola, o que é que fizeram, o que não fizeram, portanto, um pouco nesse sentido. O outro princípio, portanto, do modelo é os irmãos. Portanto, também é diferenciador relativamente a outras instituições, nós não separamos irmãos. Só em salvo, há uma exceção mesmo que haja alguma coisa que o tribunal assim o diga, mas não há separação de irmãos. Quando chegam irmãos, 2, 3, 4 irmãos, vão todos para a mesma casa, portanto, e para a mesma pessoa de referência. Outro modelo é a casa, portanto, como repararam, nós não é o género de orfanato, onde eles estão todos num bloco. Portanto, em cada casa há 6 crianças, 6, 7 crianças, depois também depende do tamanho da casa, porque há casas um pouco maiores, portanto, nessa perspectiva, porque também é muito importante para estas crianças e para todos nós, evidentemente, o espaço físico, portanto, porque também ajuda a reparar, portanto, mentalmente e reestruturar a vida das crianças. Portanto, este princípio também da casa é muito importante. E depois, o último princípio, o 4º princípio, é a aldeia em si. Portanto, a aldeia, espaço comunitário, onde nós também estamos inseridos numa comunidade que é, neste caso, a Cidade da Guarda. Eles próprios aqui estão numa comunidade, isto é uma pequena, a brincar, até digo que é uma pequena junta de freguesia, portanto, porque há várias casas, há uma parte mais administrativa que é onde nós nos encontramos, mas a sua vivência nas casas é totalmente normal, como uma família normal lá fora, apesar de ser uma instituição. E como é que então as crianças vêm para cá? Pronto, aqui as crianças vêm de 2 formas, portanto, ou é pelo tribunal ou pelas comissões de menores. Portanto, quando é pelas comissões de menores, portanto, há aqui uma negociação, se posso assim dizer, sempre com o interesse superior da criança, e as comissões conseguem sensibilizar, por vezes, as famílias, que é importante num determinado momento que elas venham para uma instituição, para darmos os cuidados que são necessários. Portanto, estamos a falar de vários tipos de cuidados que as famílias, num certo momento, não conseguiram dar, e os próprios pais muitas vezes aceitam, portanto, porque há essa negociação, e aceitam que venham para uma instituição, neste caso a aldeia SOS. Em última instância, o tribunal, quando não há uma ruptura e não há uma negociação possível, portanto, e aí o tribunal é que decide se a criança tem que ser ou não retirada da família. Portanto, mas, se possível, se conseguirmos que as famílias sejam sensibilizadas, porque naquele determinado tempo não consegue dar uma resposta adequada ao seu filho, portanto, é sempre uma instituição preferível, portanto, para podermos ajudar, não é? Portanto, é um pouco nessa perspectiva. É desafiante ter de lidar com crianças que têm uma família, vamos chamar-lhe de sangue, e que agora lhes é apresentada uma nova família? Sim. É assim, portanto, as nossas crianças, grande parte delas, aqui, pelo menos aqui na Guarda, mantêm algum contato com as famílias. Portanto, se for possível, portanto, mantermos nós, e até trabalhamos com as famílias também, portanto, porque sempre que possível elas podem regressar a casa depois de algum tempo. Portanto, estas crianças, eu até costumo dizer que estas crianças não são da aldeia SOS, portanto, estas crianças são da aldeia SOS, são da escola, são do centro de saúde, são do hospital, das atividades onde eles pertencem, portanto, eles são de uma comunidade. Estas crianças são de uma comunidade e todos temos o interesse que estas crianças cresçam de uma forma saudável. Portanto, esse é que é o nosso objetivo. E sempre que possível, nós trabalhamos com as famílias e há um contato até regular com as famílias, portanto, ou visitas à aldeia, ou alguns até podem passar férias, portanto, com os pais, e há contatos telefónicos semanais para não perderem esta ligação. Portanto,
O que nós queremos, essencialmente, é que eles percebam, portanto, quando eles vêm para aqui, para a aldeia SOS, seja de um período, de uma semana, um mês, um ano, o tempo que for, que eles percebam que é possível e acreditamos muito que este modelo é interessante e é importante para o crescimento deles. Portanto, a família acho que é a base de tudo, do crescimento, portanto, e de uma sustentabilidade, portanto, a nível também emocional. Evidentemente, e há muitas situações que até é engraçado que eles identificam a mãe social e dizem a mãe Ana, por exemplo, e dizem a mãe Margarida, por exemplo, não é? Portanto, ou seja, eles não são obrigados a chamar a mãe social aqui, portanto, podem chamar só pelo nome próprio, não há uma obrigação, portanto, aqui o importante é a essência, é a inspiração que nós queremos transmitir e que eles sintam que é possível numa casa, com os irmãos, com outros colegas também que estão dentro de casa, com a mãe social e com toda uma equipa que está por trás também a dar alguma sustentabilidade ao projeto, que eles vivenciem e tenham experiências diferentes que não têm nem nas suas casas. A ideia é essa. Tenho uma questão, se achar pertinente responder, temos a figura da mãe social. Existe o pai social ou não? É assim, há países já, portanto, porque nós quando eu estava a falar do modelo, dos nossos princípios, que são os 4, onde está a mãe social, há países que já existem a figura masculina como pai social e até casal social. Portanto, em Portugal ainda não existe, portanto, ainda não houve candidatos, mas poderá eventualmente um dia existir, não está fechado nesse sentido. Claro que é alvo sempre de estudo, porque há um processo enorme, há uma entrevista, há testes psicológicos com uma entidade externa que é preciso fazer, a pessoa vem fazer experiencial da SOS, portanto há um processo até longo para selecionar pessoas para todas as funções, mas muito mais para esta função. Portanto, o importante, quando nós dizemos mãe social, no caso de Portugal são as mães SOS, mas podia ser uma figura masculina, o essencial é a parentalidade, e seja uma parentalidade positiva, portanto, que seja figuras de referência para estas crianças, isso é que é o importante. Falamos nas aldeias SOS a ajudar, como é que nós podemos ajudar a aldeia? A aldeia SOS, portanto, existe aqui na Guarda, em Bicesse, Cascais, Golpilhares, Vila Nova de Gaia. Portanto, as pessoas podem ajudar de várias formas, portanto, quem estiver mais distante de um espaço físico da aldeia SOS pode pesquisar até na internet, portanto, e seguir alguns processos que lá está, portanto, onde as pessoas podem ser padrinhos SOS, podem ajudar uma determinada criança, por exemplo, em atividades que eles estejam a frequentar. As pessoas podem vir à aldeia e nós temos tudo para dizer que as pessoas venham, porque isto é uma instituição aberta, portanto, podem nos visitar, podem ver, onde nós recebemos qualquer tipo de donativo e são sempre muito importantes estes donativos que nós recebemos porque nos ajudam realmente a ter uma aldeia mais sustentável, portanto, a ideia é essa. Tantas mudanças na vida de uma criança não devem ser fáceis e por isso contam com o apoio da doutora Patrícia, a psicóloga que presta apoio às crianças que aqui moram. Doutora Patrícia, é sempre difícil quando as crianças saem da família e vêm para outra. Como é que é a recepção das crianças? Como é que elas estão emocionalmente? Sim, a nível emocional elas encontram-se bastante fragilizadas, não é? Portanto, os motivos do acolhimento são diversos, no entanto, acaba por ser um bocadinho transversal a todos, portanto, tanto a nível de maus tratos, abuso e negligência ao nível dos cuidados primários, não é? Portanto, no fundo. E esta fragilidade faz com que a integração até seja, ou tenha um lado bastante positivo, porque nos recebem bem, no fundo eles são bem recebidos e, portanto, eles acabam por nos receber bem também. No entanto, têm um passado e uma bagagem grande que faz com que acabem por criar aqui algumas resistências e alguns mecanismos de defesa também para se relacionarem connosco. No entanto,
é o emocional que nos preocupa, no fundo. A nível comportamental, são vários os problemas, não é? Normalmente os problemas com o impacto nos vários contextos onde eles estão integrados, nomeadamente na escola e na própria comunidade também. No entanto, é algo que vamos trabalhando todos os dias e com o objetivo de um crescimento saudável, no fundo. O processo de adaptação das crianças aqui é lento, vagaroso? Como é que funciona? É bastante moroso, sim. Portanto, apesar de ser apelativo no sentido em que são muitas crianças e que acabam por se relacionar de forma positiva umas com as outras, acaba sempre por haver aqui uma expectativa de regresso ou de retorno à família, que faz com que este processo seja mais moroso e que voltem algumas memórias do passado também e que acabem por criar aqui algumas resistências e obstáculos no processo, no fundo, de integração saudável ou positiva para a criança. Nem questões do projeto do fortalecimento dos laços familiares, como é que é trabalhada a parte emocional da criança? É um processo de várias fases, no fundo. No entanto, o que nós tentamos, portanto, nós não somos a primeira linha de resposta em relação à família biológica. Portanto, quem define esta aproximação da família biológica ou destes contactos, ou de permitir estes contactos, portanto, são outras entidades, nomeadamente Tribunal, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Nós apenas, portanto, fazemos um trabalho interno, portanto, para, e como disse bem, fortalecer esses laços afetivos. Aquilo que nós fazemos muitas vezes, portanto, são acompanhamentos individuais e, portanto, onde trabalhamos questões do foro emocional, mas também ao nível comportamental e das relações interpessoais. Trabalhamos também, portanto, em função um bocadinho das faixas etárias aqui, num registro grupal, portanto, algo que é transversal a todas as crianças, em termos de dificuldades, e, portanto, acabamos por trabalhar as questões individuais, portanto, num registro individual, porque assim é necessário. No entanto, há muitas questões a nível de relações interpessoais e, portanto, e laços afetivos estabelecidos que são trabalhados em intervenção em grupo. Vamos começar a visita à aldeia SOS e também vamos ser acompanhados aqui pelo Daniel. Daniel, aqui há uma equipa técnica por trás. Sim, há uma equipa técnica, portanto, para além da mãe social, que como uma figura de referência muito importante, as casas também têm um educador social por cada duas casas. Portanto, foi uma inovação que de há 3 anos para cá também a associação foi evoluindo, também a nível mais técnico, e achamos que era importante, apesar desta figura de referência da parte dos afetos, haver um educador social que também é uma referência para estas crianças e jovens dos afetos, mas também uma referência mais técnica, um olhar mais técnico, onde possamos dar uma resposta adequada a cada criança nas suas diferenças. Portanto, e, para além dos educadores sociais, portanto, há o diretor, que neste caso aqui na Guarda sou eu, há uma psicóloga e há uma assistente social, portanto, que formam então a equipa técnica. E há um conjunto de auxiliares, de tias sociais também, que fazem a substituição das mães quando elas não estão, e temos um motorista, portanto, há uma equipa muito diversificada, multidisciplinar, a trabalhar com estas crianças em todas as áreas. Vamos então começar a visita? A visita começa e encontramos parques e espaços divertidos para todos, cada um na sua casa como parte de uma família que cresce junta. Esta visita leva-nos à casa da mãe Ana, uma mãe social com uma história para contar. Há quanto tempo é que é mãe social? Já há algum tempo. Portanto, eu entrei para a aldeia SOS, não como mãe, entrei para a parte dos armazéns, estava, portanto, a gerir a parte de donativos e, portanto, foi-me solicitado, portanto, algumas vezes e só depois de muito dizer não, eu aceitei.
aceitei ser mãe e depois tomei conta então das crianças e vim para este lugar. Mas inicialmente, quando vim para a aldeia SOS, não vim como mãe. E hoje é mãe de quantas crianças? 6. 6 crianças. 6. E é difícil lidar com 6 crianças, 6 personalidades diferentes, 6 temperamentos diferentes? Não é difícil, não é difícil. Tem dias que é preciso respirarmos fundo, é preciso parar, é preciso respirar, porque não é fácil. Não são crianças fáceis, de todo, porque é preciso darmos muito de nós, porque ser mãe social não é ser mãe normal, ser mãe lá fora, não. Exige muito mais de nós, exige muito mais, dar muito mais de nós, estarmos muito mais atentos, muito mais presentes, muito mais, e é mais difícil. E claro que 6 crianças que exigem muito mais atenção, muito mais foco, é mais difícil, sim. E quando chega a altura dessas crianças partirem, porque vão para as famílias, como é que fica o coração? Fica, por um lado, fica alegre. Fica, porque é bom eles voltarem às famílias, porque o regresso é um bom sinal, porque é um encontro com a família, porque estas crianças precisam da família. Por um lado, ficamos tristes, porque é um pedaço de nós que parte. Por outro lado, é um nosso projeto que vai ali, e sabemos que nós construímos e que estamos ali a ajudar algo que vai crescer e que vai continuar a crescer. Isso é muito bom para nós. Claro que nos dói, mas o bocadinho que nos dói, a alegria de sabermos que vai voltar à família e que eles que já vão, tanto mais com uma construção, que vão com melhores e que ao mesmo tempo que vão receber o amor, o carinho da família, e isso sobrepõe-se e nós ficamos muito mais felizes. E sobretudo porque se nós gostamos deles, e claro que gostamos e depositamos esse amor neles, vê-los partir para nós será uma felicidade, porque sabemos que eles vão ser felizes. E nós ficamos felizes por isso. Chegamos ao fim de mais um programa. Lembre-se sempre que a ajuda está apenas a um passo da sua vontade. Ajude quem mais precisa e lembre-se que o carinho e o amor são também recursos num apoio constante.